Tudo se confirmou quando eu vi os ossos escondidos no fundo da casa dele. Olá, meu nome é Thelma. Eu vou preferir omitir a cidade onde isso ocorreu, mas adianto que fica próximo a São Paulo. Na época, eu era um adolescente no final dos anos 90 e o que vivi poderia ter acabado em um grande desastre. O que tenho para relatar me fez mudar de cidade assim que completei 18 anos, pois a minha família não acreditou em mim, falaram que tudo era imaginação de uma criança. Me calei por muito tempo, mas agora vi uma oportunidade de compartilhar o que vivi sem ser ridicularizada. Eu sei bem o que vi e eu tenho certeza que na minha rua havia um lobisomem. Pedimos o seu like e a sua inscrição no canal. Nomes e locais serão alterados por questões legais. Coloque seus fones de ouvido e tire as suas próprias conclusões. Tem um lobisomem na minha rua, relatado por Thelma. Eu morava em um bairro residencial privado, onde não haviam prédios, somente casas. Era um bom bairro, o melhor da cidade. As casas eram grandes e somente pessoas de classe média e alta moravam ali. No final dos anos 90, as tecnologias que conhecemos hoje estavam começando a vir à tona, e até então o local era tranquilo, pacífico e muito agradável de se viver. Meus pais são médicos, anestesistas. Eles trabalhavam muito, inclusive durante a noite, pois algumas intervenções cirúrgicas, principalmente plásticas, são agendadas para a madrugada. Minha avó paterna morava conosco, e ela era a nossa companhia durante a noite. Eu digo nossa, pois tenho um irmão 2 anos mais novo do que eu. Durante o dia a casa ficava cheia, pois tínhamos 2 funcionários, uma senhora que cuidava da casa e da comida e um homem, nosso jardineiro, que ficava responsável por conservar todo o exterior da residência, além de ajudar com reparos caso precisasse. Ele trabalha lá com meus pais até hoje e foi ele quem me mostrou esse canal. Acredite ou não, no último feriado estive por lá e Chico me chamou no canto e disse: Thelma, você tem que contar pra eles, aqui as pessoas vão acreditar em você. Chico sempre foi um homem de poucas palavras e na época ele não emitiu opinião nenhuma sobre o ocorrido. Na verdade, ele me surpreendeu muito quando me lembrou dessa história que eu já havia enterrado. Não duvido nada do Chico também ter ouvido ou visto algo suspeito naquele homem. Bem, eu e meu irmão estudávamos pela manhã e à tarde tínhamos inglês e esporte, 3 vezes na semana. Minha avó era muito ativa, dirigia para todos os lados, nos levando para diferentes atividades. Porém, durante a noite, a vovó dormia igual uma pedra e eu e meu irmão aprontávamos, ficando na internet de madrugada, cada um no seu quarto. Na época, a internet era discada e depois da meia-noite era o melhor horário para se conectar. A casa dos meus pais é um sobrado e na década de 90 ele era o mais alto da rua. Da varanda do quarto dos meus pais dava para ver dentro da casa dos meus 2 vizinhos, o da direita e da esquerda. Na janela do meu quarto eu conseguia ver os fundos das 2 casas que ficavam em frente à nossa. O bairro era muito arborizado e nossa casa ficava no fim da rua que antes dava para mata. Hoje já tem muros e cerca elétrica, mas na época era tudo aberto, pois o acesso ao local era mais restrito mesmo. Certa noite, quando meus pais trabalhavam, eu estava no ICQ, uma ferramenta usada há anos atrás para conversar com pessoas, tinha também os chats. Eu conversei tanto que perdi a hora e quando me dei conta, eram 5 da manhã. Ouvi meus pais entrarem com o carro na garagem, eu desliguei tudo às pressas e deitei na minha cama. Com os olhos fechados e tentando dormir, eu ainda ouvi meus pais entrando no quarto deles, conversando baixo para não incomodar ninguém. Eu precisaria acordar em 1 hora às 6 para ir na escola, então resolvi não dormir. Meus pais já haviam entrado no quarto e eu fui para a janela ver o dia amanhecer. Foi aí que eu vi algo muito suspeito. Da janela do meu quarto eu tinha visão dos fundos da casa do vizinho da frente, como já citei, e eu vi o cara, um famoso dentista da cidade, solteirão, que vivia em uma casa enorme, mas sozinho. Ele chegou àquela hora da manhã, devia ser umas 5h30 mais ou menos. Ele estava sem roupa nenhuma, totalmente nu. Ele parecia estar sujo e também cansado. Ele pulou o muro da sua própria casa com uma facilidade incrível. Ligou a ducha da piscina
que ficava na área externa e ficou ali encolhido em posição fetal por um tempão. Depois ele entrou em casa. Quando desci pro café, eu não me aguentei e contei tudo pra vovó e também pro meu irmão enxerido. Meus pais estavam dormindo, pois tinham chegado há pouco do trabalho. Nossa funcionária e o Chico, o jardineiro, não tinham chegado ainda. A minha avó disse que ele deveria estar bêbado ou usado algo ilegal, que não era para eu contar nada para ninguém do que tinha visto e esquecer aquela história. Mas eu, no auge dos meus 14 anos, podia fazer tudo, menos esquecer o que eu vi. Eu comecei a vigiar o cara então. Mudei a minha escrivaninha para debaixo da janela e todo o tempo que eu tinha eu ficava lá olhando cada movimento daquela casa. Em pouco tempo eu já sabia sobre a rotina do dentista. Todos os dias que ele saía à noite, eu não dormia até que ele chegasse, o que aconteceu pouquíssimas vezes. Durante meses eu fiz isso. Ficava de tocaia olhando toda a movimentação do lugar. Era o máximo. Claro que o homem era um cara bonito, bem sucedido e relativamente novo. Na época ele devia ter uns 35 anos no máximo. E eu, uma adolescente cheia de hormônios e muito curiosa, o que me fez ter ainda mais interesse pelo vizinho maluco. Eu me achava capaz de desvendar aquela loucura toda. E realmente eu fui capaz. Eu só não esperava ver o que vi. Mas então, nesses meses, observando toda a atividade do dentista, eu registrei padrões. Ao que tudo indica, o homem não tinha vida social, não saía final de semana. Na verdade, ele nunca saía. Seu carro sempre estava lá na garagem. Ele nunca usava nada que a casa oferecia, como a piscina ou a área de churrasco, por exemplo. Parecia viver somente para trabalho. Saía com uniforme, voltava com uniforme e era só isso a vida dele. Eu percebi que ele tinha uma funcionária que trabalhava somente pela manhã, pois quando eu chegava da escola ela estava de saída, sempre no ponto de ônibus próximo ao bairro privativo. Deveria ser ela que cuidava da área externa, pois eu não via nenhuma outra pessoa entrar na casa. Nos meses seguintes eu vi ele chegando naquele mesmo estado da primeira noite e com o dia amanhecendo somente 3 vezes. Se ele saísse pela frente eu não conseguiria ver. Então talvez aconteceu outras vezes e eu não conseguia registrar. Bem, a casa do cara estava vazia durante a tarde. Era certo que ninguém estaria lá e era a minha chance de descobrir alguma coisa. Eu comecei a cogitar a hipótese de uma invasão. Mas como seria possível se meus horários eram regrados e sempre tinha gente na minha casa durante o dia? Até que a oportunidade perfeita aconteceu e eu não iria desperdiçá-la. Era uma terça-feira. Eu e meu irmão tínhamos aula de Muay Thai às terças. Meu pai estava em São Paulo ajudando em uma cirurgia de um amigo cirurgião plástico. Minha mãe no hospital da nossa cidade ia chegar somente à noite. A nossa funcionária estava passando pilhas de roupa, demoraria muito para sair dali. E toda terça ela passava a tarde dentro do quartinho passando roupa. E o Chico, o cara que cuidava do jardim, não tinha ido aquele dia. Ele tinha pedra nos rins e às vezes isso afetava muito ele. Ou seja, era o dia perfeito para o meu plano. Tinha que ser aquele dia, não ia haver outro. Eu falei com a minha avó que eu estava com cólica devido à menstruação e não poderia ir praticar a luta, que passaria o dia deitada. Ela me deu um remédio e saiu para levar meu irmão ao Muay Thai. Esperei o carro dela virar a esquina e sair de fininho sem nossa funcionária perceber. Eu verifiquei a rua e estava vazia. Caminhei até a casa do cara, que era bem em frente, e tentei pular o muro da mesma forma que meu vizinho fazia, mas era impossível, pelo menos para mim, com aquela idade e aquele tamanho que eu tinha. O bairro era privativo e super seguro, e por isso a parte da frente da casa de muitos moradores era baixa. Por sorte ou azar, a parte da frente da casa dele era um muro bem baixinho, que eu daria conta de pular bem rápido. Esperei alguns minutos para ter certeza que não havia ninguém na rua, ninguém nas janelas das outras casas. Sentei no meio-fio como quem não quer nada e observei tudo ao meu redor. Quando senti segurança, pulei o muro de frente rapidinho. Eu era esportista e consegui fazer tudo bem rápido. Assim que entrei na casa do dentista, eu verifiquei as janelas e todas estavam fechadas. As portas estavam fechadas e eu pensei que meu plano de investigação havia falhado. Aí eu tive a ideia de olhar nos vasos de flores para ver se encontrava alguma chave. Mas não achei. Olhei debaixo do tapete da entrada. E lá estava ela. Hoje ninguém faz isso mais. Só que na época parecia comum deixar a chave escondida para o funcionário entrar em casa. Na minha casa nós também fazíamos isso. Entrei na casa e me surpreendi com o que vi.
Por fora a casa era linda, mas por dentro não tinha quase nada. Poucos móveis, nada de decoração, zero fotos ou quadros. Era tão triste, tão vazio. A única coisa que me chamou a atenção foi a estante da sala, que estava recheada de livros. Eu me aproximei e vi muitos livros em outras línguas, a maioria em inglês, e todos eles, sem exceção, tinham como tema lobisomem. Ao menos os livros que eu consegui identificar o que lia, pois alguns eram em outros idiomas que eu nem sabia diferenciar. Folheei alguns deles e eram bem antigos. Tinham gravuras e algumas anotações recentes de caneta, mas a letra era tão embolada que eu não consegui ler o que era. Eu achei aquilo muito estranho e eu fiquei com medo, mas minha curiosidade era maior que o medo. Aí eu fui à cozinha e comecei a olhar em tudo. Os armários totalmente vazios. Na geladeira haviam 3 coisas: cerveja, água e quilos de carne vermelha. Muita carne mesmo. A parte do freezer da geladeira e o restante dela, tudo muito cheio de carne. Peças inteiras com ossos nelas. Eu tinha o observado muito tempo para saber que ele nunca tinha dado nenhum churrasco na casa que justificasse tanta carne assim. Eu também sabia que ele tinha um freezer na área de churrasco do lado de fora, pois já tinha visto ele despejar alguma coisa dentro do freezer algumas vezes. Eu saí da casa, tranquei a porta, devolvi a chave para o tapete e dei a volta para verificar o freezer da área externa. Não queria mais ficar dentro da casa, eu me sentia intimidada de alguma forma. Ao abrir o freezer que ficava nos fundos do lado de fora, achei que meu coração iria parar. O que eu vi lá me convenceu que aquele cara era sim um lobisomem. Não imediatamente, claro, mas depois que eu liguei todos os pontos. Quando abri o freezer, haviam apenas ossos. Ossos grandes e pequenos, provavelmente daquelas carnes. Eu peguei um dos ossos para ver se o que eu estava enxergando estava certo, pois era possível notar que a carne que estava ali antes tinha sido roída. Haviam marcas de dentes nos ossos. Eu peguei um deles para ver se era aquilo mesmo. Como seria possível um humano ter força para roer ossos? Preste atenção, quando você come uma coxa de galinha, por exemplo, mesmo que você consuma toda a carne, o osso que sobra não fica com nenhuma marca do seu dente. Mas aqueles ossos haviam marcas. Era como se a criatura que comeu a carne ao redor estivesse tão voraz de fome que acabou roendo parte do osso. Ele não tinha cachorro para justificar aquilo, então era no mínimo bizarro. Aquilo era o bastante para mim. Eu fechei o freezer, pulei o muro de volta e retornei para casa. Ninguém percebeu que saí, ninguém percebeu que voltei, ninguém percebeu o que havia acontecido. Pelo menos foi isso que eu pensei. Depois fiquei pensando que poderia ter investigado mais, ter ido ao quarto, por exemplo, mas a verdade é que o medo me fez ir embora rápido. Na minha cabeça era só juntar as peças, aqueles livros e as marcas nos ossos, além de vários quilos de carne, já acenderam uma luz na minha mente. Mas para ter certeza, eu verifiquei as datas que ele tinha retornado ao amanhecer, totalmente nu e sujo. Fui até o calendário que tinha na cozinha da minha casa, esses antigos, grandes, que marcam as fases da lua. O lá de casa ficava pendurado e ninguém arrancava as páginas dele. Quando verifiquei as datas das maluquices daquele vizinho dentista com as fases da lua, bingo, as datas batiam com a lua cheia. Eu respirei de alívio por ter saído daquela casa. Ao mesmo tempo, a minha cabeça rodava tentando aceitar que meus pesadelos mais assustadores poderiam sim ser reais e existirem no nosso mundo. Eu repassei as informações 1 milhão de vezes para aceitar a verdade. Madrugada, homem nu e sujo, livros antigos com temas sombrios, quilos de carne e freezer cheio de ossos roídos. Tudo se confirmou quando eu vi os ossos escondidos no fundo da casa dele. Ele era um lobisomem, vivendo na vizinhança como uma pessoa comum. Passei dias calada. Eu realmente conhecia um lobisomem e não tinha coragem de contar para ninguém. Meu rendimento escolar caiu, parei de comer, não tinha nem apetite mais. Eu não estava preparada para aquela informação. Um dia, quando cheguei da escola, eu vi um caminhão de mudança na frente da casa do dentista enquanto o carro da minha avó passava por ela. No almoço estávamos todos juntos. O
o que era raro, pois meus pais nunca tinham tempo para almoçar com a gente. Quando meus pais estavam em casa, eles faziam questão que Chico e nossa funcionária se sentassem conosco à mesa. Então estávamos todos ali juntos. Aí meu pai falou que ele estava contratando uma empresa para colocar alarme em nossa casa, pois o vizinho dentista estava se mudando, pois tinham invadido a casa dele, que segundo o que ele sabia não tinham levado nada, mas mexeram nos seus pertences. Eu gelei. A invasora era eu. De alguma forma ele sabia que eu estive lá. Eu não aguentei a pressão do segredo e contei tudo ali mesmo na mesa do almoço, na frente de todo mundo. Levei uma bronca, fiquei sem internet por meses como castigo. Mas em resumo, meus pais e minha avó pensaram que eu estava apaixonado pelo vizinho e que tudo que vi lá dentro da casa era apenas minha imaginação fantasiando as coisas. E claro, me puniram pela invasão da casa dele, o que realmente eu estava muito errada. Eles me proibiram de tocar no assunto novamente e nunca acreditaram em nada do que eu contei. Eu morri de vergonha dos funcionários lá de casa, mas depois dos meses se passando, tudo voltou ao normal. Porém, eu nunca me esqueci que naquela cidade havia um lobisomem real. Quando fiz 18 anos, me mudei para São Paulo e fui cursar biologia. Saí da cidade, pois o dentista continuava com o consultório lá e eu tinha medo dele vir atrás de mim de alguma forma, tirar satisfação por eu ter invadido a sua casa. Sei lá, isso nunca saiu da minha cabeça. O consultório do dentista fechou durante a pandemia. Meus pais ainda moram no mesmo local e eu acredito que o cara não more mais lá, pois procurei o nome da clínica dele na internet, cheguei a pensar que ele teria apenas mudado de local, mas não encontrei nada. Melhor assim. Tomara que ele nunca mais retorne. Nos procure no Instagram @oordinário.selvagem e envie o seu relato. Deixe seu like e faça sua inscrição. Obrigado por ficar até aqui. E até a próxima.